Marinha Francesa testa torpedo F-21 de 6 metros e 1 tonelada. Tecnologia já equipa submarinos Riachuelo do Brasil. O torpedo F-21, recentemente testado pela Marinha Francesa, impressiona com sua tecnologia avançada, com 6 metros de comprimento, peso de 1 tonelada e alcance superior a 50 km. Ele foi integrado aos submarinos da classe Riachuelo da Marinha do Brasil, fortalecendo a capacidade de defesa marítima. Este equipamento utilizado apenas por Brasil e França, destaca pela precisão e velocidade de até 100 km por hora, consolidando sua importância em operações submarinas modernas. O F-21, criado pela francesa DCNS, é considerado um dos torpedos mais avançados da operação atualmente, pesando pouco mais de 1 tonelada, com 6 metros de comprimento e alcance superior a 50 km. O equipamento alia força bruta à tecnologia sofisticada. Um de seus grandes diferenciais é o sistema de guiagem acústica por fio, que permite precisão em manobras, mesmo em cenários complexos. Além disso, com a velocidade máxima de cerca de 100 km por hora, o F-21 é um dos torpedos mais rápidos em uso no mundo, sendo capaz de responder de forma ágil e eficiente em situações críticas. A chegada do torpedo F-21 à Marinha do Brasil simboliza um passo importante na modernização da frota nacional. Ele foi integrado aos submarinos da classe Riachuelo, conhecidos por sua alta capacidade tecnológica e importância estratégica. Com essa combinação, o Brasil fortalece a proteção de suas águas territoriais e assume um papel de destaque na defesa do Atlântico Sul. Mais do que uma simples aquisição, o uso do F-21 nos submarinos da Marinha do Brasil reflete a parceria sólida com a França. Juntas, as duas nações lideram o uso da tecnologia avançada, mostrando que investir em inovação é fundamental para garantir segurança em um cenário global cada vez mais desafiador. China revela o poderoso drone hipersônico capaz de atingir velocidades superiores a 8.500 km por hora, mesh 7, percorrer distância até 8.000 km. A China apresentou um drone hipersônico com capacidade de atingir 8.500 km por hora, percorrer até 8.000 km de distância e transportar 600 kg de carga útil, desenvolvido pela Academia Chinesa de Ciências. O equipamento utiliza tecnologia avançada para operar em altitudes elevadas, posicionando-se como uma inovação significativa na aviação não tripulada. Essa aeronave traz especificações técnicas que podem ampliar as possibilidades em operações de longo alcance e alto desempenho. Desenvolvido pelo Instituto de Mecânica da Academia Chinesa de Ciências, o drone hipersônico pela velocidade e sua capacidade operacional, ele pode transportar carga de até 600 kg, abrindo possibilidade para uso, emissão de reconhecimento, transporte e operações estratégicas. O sistema de lançamento utiliza um balão de alta altitude, inspirado em um conceito criado por Qian Shuizhen, considerado o pai do programa espacial chinês. Essa abordagem inovadora posiciona o drone para operar em uma faixa de altitude intermediária entre aviões comerciais e satélites, aproveitando um ambiente de baixa resistência do ar para alcançar velocidades hipersônicas. Durante os testes, a aeronave demonstrou alta eficiência tanto em voos de alta velocidade quanto em manobras mais lentas, evidenciando sua versatilidade. Além disso, após atingir Mesh 7, o drone conseguiu pousar em segurança, estando apto para reutilização em novas missões, o que reduz custos e aumenta sua viabilidade operacional. O desenvolvimento do drone hipersônico chinês enfrenta desafios significativos ao longo do tempo. Segundo os cientistas, o projeto passou por mais de 30 revisões de design até alcançar sua configuração final. Em 2020, o primeiro teste foi interrompido devido a uma falha no sistema de paraquedas, que foi acionado de forma prematura. A segunda tentativa, programada para 2021, precisou ser cancelada por condições climáticas adversas. Somente em novembro de 2021, com o protótipo MD-21, os pesquisadores alcançaram sucesso durante o teste. O drone, equipado com tecnologia avançada, completou todas as etapas de voo com êxito, incluindo o lançamento, o mergulho inicial, uma subida até alcançar a velocidade hipersônica, o retorno seguro ao solo, a complexidade da trajetória que demandou precisão
Nas transações entre fases, foi um dos principais desafios superados pela equipe da Academia Chinesa de Ciências. O sucesso desse drone hipersônico consolida a posição da China como líder em tecnologias avançadas de aviação. Suas especificações impressionantes: 8.595 km/h de velocidade máxima, alcance de 8.000 km e capacidade de carga de 600 kg, colocam a aeronave à frente de concorrentes internacionais, estabelecendo novos padrões de eficiência e inovação. Além de aplicações militares, como vigilância logística estratégica, o drone também poderá ser utilizado em iniciativas civis, como transporte de carga críticas em tempos reduzidos. A possibilidade de reutilização do equipamento, sua operação em altitudes elevadas, reforça a sustentabilidade da economia no uso de recursos. Estados Unidos reforça a presença militar na Península Coreana com 28.500 soldados e armas nucleares na mesa em resposta a ameaças regionais. Os Estados Unidos anunciaram um reforço significativo em sua presença militar na Península Coreana, mobilizando 28.500 soldados até 2025. Essa decisão estratégica reflete a crescente preocupação com as ameaças nucleares regionais, incluindo os avanços no programa de início da Coreia do Norte, com uma aliança histórica com a Coreia do Sul. Os Estados Unidos buscam fortalecer a estabilidade regional por meio de exercícios militares conjuntos, tecnologias avançadas, uma dissuasão ampliada, que inclui a possibilidade de uso de armas nucleares. Em um cenário geopolítico cada vez mais complexo, essa mobilização reafirma o compromisso de Washington em proteger seus aliados e garantir a segurança na Ásia-Pacífico. O projeto foi oficializado com a assinatura da Política Anual de Defesa pelo presidente Joe Biden, destacando o compromisso de longo prazo dos Estados Unidos com a estabilidade regional. No entanto, a iniciativa enfrenta incertezas devido à abordagem do ex-presidente Donald Trump, que assume o cargo em 2025. Conhecido por defender a redução de tropas americanas no exterior, Trump pode implementar mudanças que desafiam a aliança histórica com seu Pentágono de trabalho para garantir uma base sólida antes de sua posse, marcada para 20 de janeiro de 2025. A crescente tensão na Península Coreana é agravado pelos testes nucleares inimigos da Coreia do Norte. Para enfrentar essa ameaça, os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificam exercícios militares conjuntos de alto nível. Essas operações simulam cenários reais de combate abrangendo desde manobras terrestres a marítimas até operações cibernéticas coordenadas e equipamentos de última geração, como as K-35 de quinta geração, os bombardeiros B-1B e os tanques sul-coreanos K-2 Black Panther. Destacam a superioridade tecnológica das forças aliadas. Além disso, o sistema de defesa antimíssil, como TARED, são testados em um esforço conjunto para fortalecer a segurança regional. Esses exercícios reforçam a interoperabilidade das forças armadas dos dois países e enviam uma mensagem clara a Pyongyang: qualquer ato de agressão será respondido de forma decisiva. A Península Coreana está no centro de um cenário geopolítico cada vez mais complexo. Está presente os Estados Unidos da região, aliado à China e a sua militarização no mar sul da China, além dos laços de Pequim, com Pyongyang adiciona uma camada estratégica de preocupação. Embora a China não represente uma ameaça direta à Coreia do Sul, sua influência regional e a resposta estratégica dos Estados Unidos são variáveis importantes. A Rússia aumenta sua presença militar no Pacífico e pode colaborar com a Coreia do Norte em ações que desestabilizem a região, reforçando a necessidade de vigilância por parte dos Estados Unidos e seus aliados. Além das tensões externas, a Coreia do Sul enfrenta desafios internos significativos: a modernização de suas forças armadas, a manutenção de um orçamento robusto para a defesa e o suporte público para política de segurança são questões centrais. Com o apoio estratégico dos Estados Unidos, o governo sul-coreano precisa equilibrar sua postura de dissuasão militar com iniciativas diplomáticas para preservar a paz na região. A resposta multifacetada da Coreia do Sul integra tecnologia avançada, alianças sólidas e estratégias adaptativas. Desde mísseis hipersônicos até guerra cibernética, as ameaças demandam inovação constante. A parceria com os Estados Unidos continua sendo uma peça-chave para garantir a segurança e a estabilidade na Península Coreana e no Indo-Pacífico como um todo. Críticas de Elon Musk não impede a Lockheed Martin e os Estados Unidos de firmar o contrato para 145 caças F-35 Lightning II. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um contrato de grande impacto com a Lockheed Martin para a produção do 18º lote de caças multifuncional F-35 Lightning II, avaliado em impressionantes 11,7 bilhões. O acordo prevê a entrega de 145 aeronaves até junho de 2027, sendo financiado inicialmente com 7,4 bilhões. Este contrato reforça a posição estratégica do F-35 como um dos pilares da aviação militar mundial. Conforme os termos do acordo, a Lockheed Martin produzirá diferentes versões do F-35 para a aviação militar, atender
As necessidades das forças dos Estados Unidos e parceiros globais, as entregas incluem 48 jatos F-35A para a Força Aérea, 16 F-35B para o Corpo de Fuzileiros Navais e 19 F-35C, sendo 5 para os fuzileiros navais e 14 para a Marinha. Além disso, 15 aeronaves F-35A e um F-35B serão destinados aos parceiros do programa, embora os países específicos não tenham sido revelados. No âmbito das ações militares estrangeiras, 39 jatos F-35A e 7 F-35B serão entregues a clientes internacionais. Essas transações reforçam o interesse global pelos recursos tecnológicos avançados da plataforma F-35, consolidando sua posição como referência em defesa e combate aéreo. Adicionalmente, a produção do lote 18 inclui suporte técnico e ferramentas para montagem final e instalação de controle na Itália e no Japão. Esse suporte é essencial para expandir a capacidade operacional global do programa, que já entregou mais de 1.080 aeronaves e registrou mais de 957 mil horas de voo. Esse número crescente dessas horas foi realizado em cenário de combate, resultando da confiabilidade no caça. Apesar do sucesso do programa, o F-35 continua sendo alvo de críticas. Elon Musk, fundador da SpaceX da Tesla, voltou a questionar a viabilidade de jatos tripulados. Recentemente, em sua plataforma X, Musk criticou o design do F-35, reacendendo o debate sobre o futuro das aeronaves de combate tradicionais. Este contrato multibilionário destaca não apenas a relevância estratégica do F-35, mas também a confiança contínua dos Estados Unidos e seus aliados na luta em Marte como fornecedor de tecnologia de ponta para a defesa global. Mídia: a Inglaterra está atrás da Rússia e China em gastos com defesa em meio à redução do exército. Enquanto as Forças Armadas da Inglaterra já estão no limite, de acordo com estatísticas oficiais, os soldados têm recentemente abandonado o exército a um ritmo alarmante, apesar dos esforços do governo para lidar com a crise, aumentando o salário dos militares, aponta o relatório. A Inglaterra ficou atrás de Moscou e Pequim terão em termos de financiamento de defesa, segundo o artigo do The Times. Ao longo da última década, o orçamento de defesa da Inglaterra cresceu apenas 14% em termos de dinheiro de 2022, enquanto a Rússia, o Irã e a China tiveram aumentos significativos maiores de 34%, 57% e 60%, respectivamente, segundo destaca uma pesquisa da Biblioteca da Câmara dos Comuns. Esse subinvestimento é levado à constante redução do exército inglês, uma frota de submarinos envelhecidos e sistemas de defesa antiaérea não confiáveis, enfatizou a publicação. Os dois porta-aviões da Marinha Real Inglesa, HMS Prince of Wales e HMS Queen Elizabeth, têm sido marcados por problemas técnicos. Além disso, o exército tem dificuldades para assegurar o número necessário de aeronaves F-35 para os porta-aviões, bem como os navios de escolta e embarcações de apoio. Os soldados da Inglaterra estão abandonando as Forças Armadas a um ritmo alarmante, apesar do aumento recorde no salário neste ano, relatou o The Telegraph. O artigo destaca que agora, pela primeira vez na história, havia apenas 2 pessoas no serviço militar por cada 1.000 pessoas na Inglaterra. Nos últimos 12 meses, mais de 15 mil soldados teriam deixado as Forças Armadas, apesar do governo aumentar os salários em 6%, o que é o maior aumento nos últimos 22 anos. Rússia liberta povoado de Novi Trud, na República Popular de Donetsk, que atinge infraestrutura energética da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Rússia. Na manhã desta quarta-feira, 25 de 12 de 2024, militares da Rússia lançaram um ataque maciço em instalações críticas da indústria energética ucraniana que sustentava o funcionamento do complexo militar industrial. O objetivo do ataque foi alcançado, todas as instalações foram atingidas, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades do agrupamento de tropas russas 300 repeliram no último dia 10 contra-ataques ucranianos, tendo o adversário perdido mais de 550 militares, um veículo de combate de infantaria, um blindado de transporte e vários alvozeiros. O mesmo agrupamento libertou o povoado de Novi Trud, na República Popular de Donetsk. Por sua vez, o agrupamento de tropas russas à parte do oeste atingiu o contingente de equipamentos militares de 5 brigadas ucranianas na região de Kharkov, na República Popular de Donetsk, repelindo um contra-ataque. Como resultado, que perdeu até 400 efetivos. Um alvozeiro britânico FH-70, o canhão M119 dos Estados Unidos, uma estação de guerra eletrônica ZAK-RIST-AF, diz o comunicado. Militares do agrupamento de tropas russas em do Sul melhoraram sua posição na linha dianteira do fronte, tendo o exército ucraniano perdido até 245 combatentes, 2 depósitos de munições, 2 obuseiros D-30. As tropas ucranianas perderam até 170 soldados, um canhão D-20, um obuseiro D-30, uma estação de guerra eletrônica na área de responsabilidade do agrupamento de tropas Vostok Leste, detalhe comunicado da entidade militar russa. O exército da Rússia eliminou o local de implantação de mercenários estrangeiros e membros do Serviço de Segurança da Ucrânia, relatou o Ministério.
diplomata americano explica por que o colapso dos Estados Unidos é inevitável. O colapso dos Estados Unidos é inevitável. Quanto mais tempo ele for adiado, mais graves serão as suas consequências para o mundo, disse o diplomata aposentado dos Estados Unidos, Jim Jatras, em entrevista à Sputnik. Eu não acho que o colapso possa ser evitado. Além disso, quanto mais tempo levar, piores serão as consequências. A União Soviética se desintegrou quase milagrosamente, com violência mínima, embora ninguém esperasse tal cenário. Mas os Estados Unidos podem arrastar o mundo consigo se provocarmos uma grande guerra, porque a nossa nomenclatura que está lutando pelo domínio global não quer desistir desse papel, detalhou Jatras. Segundo ele, a situação atual dos Estados Unidos é semelhante aos últimos anos da União Soviética. Estamos passando por um longo período do que poderia ser chamado de estagnação de Brezhnev. Em seu tempo, Gorbachev tentou salvar o sistema agitando, mas isso acabou por ser um catalisador para o colapso, o que ele queria evitar. Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, é, em certo ponto, uma figura semelhante a Gorbachev. Ele acredita que pode salvar o império com sua carisma e tentar agitar o sistema. Mas isso só levará a uma maior desestabilização, disse o diplomata dos Estados Unidos. O Brasil pode deixar de ser autossuficiente em petróleo em menos de 10 anos, diz o diretor da Petrobras. O Brasil pode ser obrigado a importar petróleo estrangeiro em menos de 10 anos, se não decidir explorar a margem equatorial, disse em entrevista a diretora de exploração e produção da Petrobras, Silvia dos Anjos. Em 2029 e 2030, o pré-sal começa a cair. Podemos perder a autossuficiência em 2032, alertou dos Anjos em entrevista ao jornal Globo. Segundo a diretora, a única forma de o Brasil se manter autossuficiente em petróleo é explorando a margem equatorial. Decisão que ainda aguarda a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que há meses cobra mais garantias da petroleira para reduzir o impacto e o risco ao meio ambiente ao explorar a região. A margem equatorial, segundo a expectativa, representa 40% do investimento total previsto pela Petrobras na exploração de petróleo nos próximos anos, e a empresa já gastou centenas de milhões de dólares para cumprir com as exigências ambientais. Em fevereiro, a gente deve terminar o Centro de Proteção à Fauna. Depois disso, acredito que a gente tem a licença, disse dos Anjos. Questionado sobre as alternativas da empresa, caso ela não tenha autorização para explorar o petróleo naquela área, a diretora disse que vários países africanos demonstraram interesse em firmar parcerias com a Petrobras para explorar suas recentes descobertas, como o caso da Tanzânia, onde já houve descobertas. África do Sul, Namíbia, Angola, Gana, Guiné, Congo, Mauritânia, Moçambique, Tanzânia. Todos querendo que a gente participe mais. Não foi proposta. Esses países precisam de investimento e ter potencial de petróleo. Tanzânia já teve descobertas. A coisa mais importante é que viram a Petrobras como parceira, salientou. Quase 440 mil se alistaram para servir as Forças Armadas Russas em 2024, disse Medvedev. Quase 440 mil pessoas se alistaram para prestar o serviço militar nas Forças Armadas Russas neste ano, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança Russo, Dmitry Medvedev. Os resultados do trabalho deste ano eles já podem ser avaliados. Foram nomeados pelo chefe de Estado durante a reunião do Conselho do Ministério da Defesa. Até agora, quase 440 mil pessoas já assinaram um contrato, disse Medvedev nesta terça-feira, 24 de 12 de 2024. A Rússia vem conduzindo sua operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2012. O presidente Vladimir Putin disse que a operação visa proteger as pessoas submetidas ao genocídio pelo regime de Kiev. De acordo com o presidente, o objetivo final da operação é libertar completamente o Donbass e criar condições que garantam a segurança da Rússia. Em dezembro de 2023, Putin disse que 486 mil voluntários foram recrutados para as Forças Armadas Russas. Reviravolta na Síria, novas agressões israelenses e Ucrânia, os impactos dos conflitos de 2024. Enquanto a atuação de potências ocidentais incendeia ainda mais o barril de pólvora que afeta tanto as populações do Oriente Médio, a queda do governo de Bashar al-Assad na Síria nos últimos dias do ano deixa a situação ainda mais incerta na região. Confira a análise de especialistas na retrospectiva de 2024. Aos 45 minutos do segundo tempo, a verdadeira reviravolta na Síria, que vive uma guerra civil há quase 14 anos, derrubou o governo de Bashar al-Assad, que precisou sair às peças do país, aliado à continuidade das hostilidades de Israel na faixa de Gaza. A situação deixa o futuro do Oriente Médio ainda mais incerto. Em um ano marcado por intensas dificuldades na região, até o risco de uma guerra total entre as duas das principais potências da região, Irã e Israel. Para o graduado em Ciências Políticas, consultor autônomo em assuntos geopolíticos e roteirista do canal História Islâmica, Ali Abdul Hakan, o ex-presidente sírio não soube aproveitar a aproximação do país com o Irã, a Liga Árabe e a Rússia para melhorar
a situação econômica do fragilizado país. Isso abriu espaço para a oposição armada tomar o poder. Basicamente, Assad foi arrastada a situação com a barriga e o que ocorreu foi uma dilapidação total do Estado sírio, principalmente das tropas. Além disso, se desenhou uma divisão militar interna. A força Tingis, liderada pelo general Hassan, tendia a preferir os russos, enquanto a guarda republicana, liderada pelo irmão Bashar al-Assad, o Maher al-Assad, enquanto a guarda republicana, liderada pelo irmão do Bashar al-Assad, o Maher al-Assad, preferiu os iranianos. O presidente alienou totalmente a força Tingis do processo de tomada de decisão na Síria. Isso gerou uma divisão operacional, tática e estratégica que tornou o exército incapaz de operar. Explica. Outro ponto crucial que afetou drasticamente o poder de reação das forças armadas da Síria foi a baixa remuneração dos soldados, que, conforme o especialista, não ultrapassa $10 por mês. Isso fez com que a maior parte deles, os mais competentes, fossem para o comércio, para a agricultura e até as máfias locais, porque a Síria se tornou um grande entreposto de contrabando, tanto de drogas quanto de armas, e assim a situação foi se dilapidando. O especialista lembra ainda que existem diversos grupos armados na Síria, tanto ligados a organizações extremistas quanto moderados nacionalistas, mas o que está se desenhando é que vai se coordenar um novo pacto social da Síria. Até agora não houve violência sectária nos moldes do que ocorreu há 10 anos. Na verdade, o que está ocorrendo é muita violência política contra algumas figuras do antigo regime e tal, mas a violência sectária, perseguição a minorias ainda não aconteceu. Eu creio que isso ocorre porque a Turquia e a Rússia estão ajudando a costurar a situação, argumentou. Em outra área do Oriente Médio, há mais de um ano, Israel segue com intensos ataques por ar e terra na faixa de Gaza, território onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, e praticamente toda a infraestrutura já foi destruída. Por diversas vezes, a ONU classificou a situação no enclave como apocalíptica. Ali Abdul Hakan apontou que Israel tem mostrado que a estratégia na região é matar o maior número possível de civis para criar um pavor psicológico e impedir a insurgência de atuar. Vimos um retorno de várias doenças em Gaza, colonos israelenses impedindo a chegada de ajuda humanitária. Porém, do ponto de vista tático do conflito, o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez foi um tiro no pé. Não é possível operar tanques e fazer movimentação de brigadas em um cenário onde se destruiu toda a infraestrutura. Israel, assim como os Estados Unidos fizeram no Vietnã, deu trincheiras para seus inimigos. É muito fácil armar emboscadas e sair pelas rotas de fuga. No caso do Hamas e outros 17 grupos insurgentes que existem dentro da faixa de Gaza. É por isso que estamos vendo essa guerra se arrastando, analisa. Além disso, o ano no Oriente Médio também foi marcado pelo aumento das tensões entre Israel e Irã, duas das principais potências militares da região. O último ataque iraniano identificou a base aérea de Netzarim, onde ficam os F-35 israelenses, e foi bem forte, tanto que se vocês verem a filmagem de Benjamin Netanyahu logo depois, ele está com as mãos tremendo, porque não esperavam um ataque com míssil hipersônico desta monta. Mas Israel atacou. A informação que eu tenho é que Israel atingiu 20 alvos dentro do Irã. Não foi um ataque muito pesado, porque o Irã é gigantesco. Com 20 alvos, você não acaba nem com a capacidade de produzir mísseis e drones do Irã, nem com a capacidade, nem com as defesas antiaéreas do Irã. Resume. Já na Europa, o ano foi de intensas reconfigurações nos campos de batalha que consolidaram ainda mais as derrotas sucessivas de Kiev no conflito ucraniano. É o que apontou o analista militar e autor do livro Guerra na Ucrânia, Análise e Perspectivas do Conflito Militar que está mudando a geopolítica mundial, Rodolfo Latesa, para piorar a situação ucraniana. O regime de Vladimir Zelensky ainda contabiliza uma fracassada tentativa de invasão contra a região de Kursk, na Rússia, onde estimativas apontam que o país perdeu mais de 40 mil soldados. Toda essa dinâmica explica os substanciais avanços russos neste ano, além de um acúmulo de baixos ucranianos que fez com que as melhores unidades fossem prejudicadas, sacrificadas, degradadas e depreciadas. Embora a Ucrânia ainda tenha massa crítica humana para mobilizar, sabemos que o recrutamento compulsório e forçado está levando cidadãos absolutamente despreparados, inaptos para o combate, sem o devido treinamento para a linha de frente. A taxa de sobrevida tem sido muito diminuta, explica. Já o ataque terminou neste mês com a morte do tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia, reforça mais uma vez a atuação pelo regime de Kiev típica de um ato terrorista, acrescenta o especialista, e também teria sido impossível que o serviço secreto da Ucrânia pudesse planejar e executar um ataque com tamanha precisão sem um suporte de coordenação
controle, financiamento e outro serviço estrangeiro. É insustentável a Ucrânia, com seu serviço de segurança, realizar esse atentado isoladamente, diz. O analista militar lembra ainda que, entre os países aliados da Ucrânia, as insatisfações da sociedade com o financiamento do conflito são cada vez maiores. Temos uma situação também na Bulgária, que parcela da população está cansada desse apoio. Temos a vitória de Roberto Fico na Eslováquia, crítico do apoio da União Europeia à Ucrânia, a manutenção e consolidação de Viktor Orbán na Hungria, que é um crítico voraz ao apoio à guerra na Ucrânia, que tenta promover iniciativa de paz, porém é criticado. Porém, temos situações também contraditórias, como a Finlândia, que sofreu um esvaziamento econômico com a adesão à OTAN. Porém, as elites políticas estão cada vez mais engajadas em permitir bases da OTAN e exercícios militares próximos à Federação Russa, usando a Finlândia. Diante da derrota para o republicano Donald Trump na disputa à Casa Branca, o presidente Joe Biden, principal fiador do regime de Zelensky no conflito, também tem aproveitado o final do governo para fazer de tudo para manter e aumentar o fluxo financeiro para a Ucrânia. O objetivo, segundo Lattes, é prejudicar ao máximo qualquer tentativa de negociação entre a futura gestão Trump e a Rússia na busca pela paz na região. Os Estados Unidos têm uma profunda influência no seu establishment institucional, que compõe o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa e o Pentágono, que muitas vezes molda a política norte-americana em detrimento de a política americana mudar essas instituições. Portanto, é muito difícil você prever que uma simples mudança de governo vai gerar uma reconfiguração. Finaliza. Trump quer Groenlândia para implantar infraestrutura militar na ilha, acredita especialista. A retórica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a compra da Groenlândia é uma tentativa de ganhar condições mais favoráveis para a implantação de infraestrutura militar estadunidense na ilha, disse Konstantin Blokhin, cientista em estudos norte-americanos de segurança. Na segunda-feira, 23 de 12 de 2004, Trump chamou de uma necessidade absoluta que os Estados Unidos possuam a Groenlândia, nomeando o novo embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca. No final do dia, o primeiro-ministro da Groenlândia, Mut Ejdi, respondeu a isso, dizendo que a ilha não estava à venda. Acho que não se trata de comprar, mas de negociar com a Dinamarca condições favoráveis para colocar a infraestrutura militar americana lá, disse Blokhin. De acordo com ele, os círculos militares estadunidenses é comum a frase de que o século XXI é o século do confronto entre a Rússia e os Estados Unidos no Ártico, porque a região é um tesouro de recursos naturais. A rota marítima do norte passa pela região. Além disso, o tempo de voo mais curto para mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos para a Rússia é através do Ártico. Obviamente, há uma luta para criar postos avançados para lutar e competir no Ártico. É improvável que ele cumpra isso, mas sua retórica é uma técnica clássica de negociação na qual ele primeiro infla suas exigências ao máximo e no decorrer das negociações apresenta desejos reais, concluiu o especialista. A Groenlândia foi uma colônia da Dinamarca até 1953. Ela continua fazendo parte do reino, mas em 2009 recebeu autonomia com governo próprio e escolhe independentemente da política interna. Em 2019, uma série de relatos da mídia de que Trump estava considerando comprar a Groenlândia. Mais tarde, Trump confirmou que estava interessado na questão estrategicamente. O que pode estar por trás da medida que quer dar parte do lucro do petróleo à população do Suriname? Pergunta. O presidente do Suriname, Chan Santokhi, anunciou um programa para que os cidadãos surinameses recebam a parte dos lucros do petróleo descoberto nas costas do país. Para analista, medida aparenta ser eleitoreira. Royalties para todos. O programa anunciado por Santokhi vai destinar aos surinameses cerca de $700 anuais. O presidente está no final de seu mandato e para Yuri Kavlak, professor de teoria da história da Universidade Federal de São Paulo, a medida parece questão de uma tática política de fazer propaganda política com a exploração do petróleo. O professor afirma que esta é a primeira vez que vê uma medida desse nível destinando para toda a população o valor direto dos lucros a serem ganhos pelo Estado. Geralmente há nos países, relembra, programas de renda básica, como no Brasil há o Bolsa Família.
Eu não conheço essa questão de agregar uma atividade econômica específica com o dinheiro que vai diretamente para o auxílio financeiro. Conheço essas questões de renda mínima, destaca em declarações. Ele reconhece também que a medida pode servir para evitar grandes revoltas e manter o tecido social organizado. Afinal, o Suriname é um país que pode ser considerado pobre, segundo o especialista, que aponta também que Paramaribo só conseguiu sua independência dos Países Baixos em meados dos anos de 1970. Além disso, Tadlak avalia a medida do governo surinamês como um sinal deste tempo. Vai muito do espírito da nossa época, das coisas imediatas e do poder do dinheiro. Se eu falar assim, olha, eu vou pegar esse dinheiro, mas eu vou melhorar a escola daqui a 10 anos, a universidade, a escola, o trânsito vai estar melhor. Você quer isso ou você quer o dinheiro agora? Pergunta. Se você colocar nesse ponto de vista, as pessoas vão dizer, não, eu quero agora, avalia. A prospecção de petróleo no Suriname, relembra o professor, já estava no radar desde meados da década de 2010. Mas o custo para a exploração ainda era muito alto. Como recurso no território surinamês está no mar, a necessidade de tecnologia para explorar sem causar danos ambientais. Outro imbróglio dos royalties para todos, que pode fazer pensar que a medida serve apenas para angariar votos, é que a empresa que ganhou o direito de explorar o petróleo no Suriname, a Total Energies, só começará suas atividades em 2028, com Santoki em fim de mandato. Caso ele não seja eleito, o projeto pode minguar, segundo o analista. Pode ser que o quadrante que eles vão explorar tenha menos petróleo do que imaginam, ou tenha uma quantidade de petróleo desejada, mas ele está mais difícil de obter, esteja em uma profundidade maior. Descreve listando fatores que podem interferir na promessa. Tadlak avalia que muitos governos regados essencialmente pelo dinheiro do petróleo costumam apresentar problemas em suas formas de governança, uma vez que o dinheiro injetado tende a deixar as autoridades mais poderosas. O Suriname, por sua vez, tem como lastro ocorrências que ligam as autoridades a atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Há uma rota do tráfico de drogas que passa por Colômbia, Suriname e vai até a Holanda. E da Holanda a droga é distribuída para a União Europeia. Então, por exemplo, tem mandado da Interpol para o vice-presidente do Suriname, Rony Bruswick, e o filho do antigo presidente, o Desi Bouterse, foi preso já por a questão de tráfico de drogas. No contexto de um país pobre, de economia dependente do garimpo e do cassino, ambos legalizados no Suriname, além do dinheiro enviado das pessoas que estão fora, a solução imediata se sobrepõe, sobretudo no mundo capitalista. Se distribuir uma quantia X para a população é porque está ganhando o triplo ou quadruplo, via de regra é assim. Ainda mais em países pequenos, porque aí você tem uma democracia menos desenvolvida, jornais mais controlados, fica difícil a sociedade pressionar os seus agentes políticos para uma transferência mais efetiva, avalia o especialista. As atividades biológicas militares dos Estados Unidos em África, mais de 20 laboratórios biológicos em 18 países, informação do Ministério da Defesa da Rússia por Major-General Alexei Ritchev. O Ministério da Defesa da Federação Russa continua a analisar as atividades militares biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia e em outras regiões do mundo. Anteriormente, chamando sua atenção para a transferência de projetos ucranianos inacabados para o território dos Estados pós-soviéticos do Sudoeste Asiático.
Atualmente, a África está na zona de maior interesse. A administração dos Estados Unidos considera a região como um reservatório natural ilimitado de patógenos de infecções perigosas e um campo de teste para ensaios em grande escala de medicamentos experimentais. Com base na análise dos documentos recebidos, ficou clara a estrutura do sistema criado pela administração dos Estados Unidos com a gestão de riscos biológicos no território de outros estados. Foi testado com isso na Ucrânia e na Geórgia. Agora é usado ativamente no continente africano. A atividade desse sistema visa a obtenção de patógenos em áreas endêmicas e focos naturais, controlando a situação biológica e gerenciando-a no seu próprio interesse. Uma das tarefas é analisar a situação epidemiológica ao longo das fronteiras dos opositores geopolíticos nas áreas propostas de implantação de contingentes militares. Gostaria de recordar que a implantação do sistema de controle biológico dos Estados Unidos em África está a ser levada a cabo de acordo com o cenário já elaborado. Em primeiro lugar, manifesta-se a preocupação com os surtos regulares, por exemplo, de carbúnculo e tularemia numa região, de febre aftosa e de peste noutra. Atualmente, isso acontece durante reuniões de embaixadores dos Estados Unidos com representantes do Ministério da Saúde local. Colegas americanos observaram que tais surtos prejudicam o desenvolvimento do potencial econômico da região. Questiona-se o nível de formação de gestores e especialistas em termos de neutralização de ameaças biológicas e apressa a necessidade de aprimorar suas habilidades. Nesse contexto, propõe-se a criação de um centro de diagnóstico de doenças e teste de medicamentos dentro de 1 a 2 anos que estudará patógenos perigosos e os mecanismos de suas mutações, desenvolverá e testará vacinas modernas. Ao mesmo tempo, está previsto envolver especialistas locais em projetos de pesquisa do Departamento de Redução de Ameaças e Defesa dos Estados Unidos, DETRA. Para isso, é anunciado que o governo dos Estados Unidos prepara um programa de treinamento de 3 meses para o pessoal do centro. A questão da integração de complexos de informação regionais no sistema eletrônico de vigilância de doenças americanos está sendo discutida. Na maioria das vezes, os representantes do DETRA recomendam que os parceiros intensifiquem esse processo, prestando atenção especial para garantir a operação ininterrupta dos equipamentos relevantes das comunicações de rede. Para estes efeitos, por norma, são atribuídos de 5 a 10 milhões de dólares americanos como possível aumento de financiamento para 20 milhões, tendo em conta a implementação da primeira fase do projeto. Construir interação com as autoridades locais dos Estados Unidos, empresas contratantes privadas, incluindo empresas chamadas Big Pharma. O resultado da assistência seletiva é a transição para os padrões americanos de treinamento de pessoal, bem como a transferência e generalização de informações sobre a situação biológica, a degradação do Sistema Nacional de Saúde, a imposição de fornecedores de equipamentos de médicos e medicamentos. Ao mesmo tempo, os estados participantes atribuídos para este sistema perdem a sua soberania nacional no domínio da biossegurança e ficam totalmente dependentes dos Estados Unidos. Os documentos de que dispomos confirmam a presença biológica militar dos Estados Unidos no continente africano está a crescer rapidamente. O trabalho ativo na região é realizado por organizações de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Assim, filiais no Centro Médico Militar das Forças Navais estão localizadas em Gana, no Djibouti, onde é realizado um trabalho ativo em focos naturais de doenças, isolamento e sequenciamento de patógenos. O Centro Médico Militar dos Estados Unidos do Exército dos Estados Unidos no Quênia implantou uma rede de estações de campo para monitorar a propagação de doenças infecciosas nos estados da África Equatorial. Na Nigéria, em 2024, foi criado um centro conjunto de pesquisa médica e um laboratório médico militar das Forças Armadas da República, que inclui 10 especialistas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em caráter permanente. No Senegal, está sendo concluída a construção de um novo complexo de laboratórios no valor de 35 milhões de dólares. O projeto envolve as mesmas empreiteiras do Pentágono que atuaram no espaço pós-soviético na Armênia, Geórgia, Cazaquistão e Ucrânia. Entre eles estão CH2MR, Black and White e Metabiota. Para organizar a pesquisa biológica militar, o Pentágono também usa a infraestrutura existente e o potencial dos países africanos. Os clientes do trabalho do interesse do Departamento Militar são a Agência de Redução de Ameaças, Defesa dos Estados Unidos, DATRA, e a Agência de Segurança Nacional e Departamento de Estado. Os principais consumidores dos resultados da pesquisa são o Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed e o Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não divulgam os objetivos finais dos experimentos aos parceiros, que muitas vezes não têm ideia dos riscos associados à implantação de programas americanos. Para organizar as atividades de pesquisa, Washington usa deliberadamente os programas econômicos dos estados africanos no campo de saúde. Assim, os Estados Unidos alocaram cerca de 40 milhões para apoiar o sistema de saúde da Guiné. Ao mesmo tempo, o governo americano iniciou um projeto de na República para estudar a febre de Lassa, onde uma doença infecciosa grave a qual não há meios de prevenção e tratamento. Uma atenção especial e este estado se deve ao desejo dos Estados Unidos de prejudicar a cooperação econômica russo-guinense.
Os projetos biológicos financiados pelos Estados Unidos na Nigéria visam combater o HIV. Como voluntários, os cidadãos nigerianos estão participando de avaliação clínica de medicamentos antivirais pela empresa Gilead, afiliada ao Pentágono. Permitam-me que vos recorde que esta empresa farmacêutica testou seus medicamentos em cidadãos da Ucrânia. Este ano, o Pentágono iniciou um estudo ativo dos agentes causadores de infecções especialmente perigosas na Zâmbia. Ao mesmo tempo, o financiamento visava melhorar as capacidades das instituições médicas militares e retreinar o pessoal médico. No decorrer da cooperação com a África do Sul, os Estados Unidos estão buscando organizar um estudo conjunto do vírus da varíola dos macacos com base no Instituto Sul-Africano de Doenças Transmitidas por Vetores. O Washington entregou mais de 10 mil doses da vacina contra essa doença fabricada pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, que não recebeu a aprovação final da OMS e só pode ser usada contra pessoas de alto risco. A patógena Gnome Imitative estuda as características das infecções e as resistências dos patógenos aos medicamentos. Mais de 20 instalações biológicas em 18 países africanos estão envolvidos na implantação do projeto. O financiamento é fornecido pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, bem como por empreiteiros e fundação de caridade que trabalham em estreita colaboração com o Pentágono. Chama a atenção o fato de que especialistas em bioinformática estão envolvidos na pesquisa, cujas funções incluem a edição dos genomas dos micro-organismos identificados, o que pode levar a um aumento das funções dos patógenos. Tendo em conta o desenvolvimento da estratégia de biossegurança da União Africana pelo Centro Africano de Controle das Doenças, que está previsto para ser adotado em 2025, os Estados Unidos intensificarão as consultas com os países da região para garantir que as exposições de documentos sejam convenientes para o Washington. Os americanos estão particularmente preocupados com o trabalho realizado pela Rússia e pela China com os estados do continente para expor o verdadeiro conteúdo dos programas biológicos militares dos Estados Unidos em conexão com a possível limitação das atividades do Pentágono nessa área. Embora os objetivos declarados sejam monitorar doenças infecciosas e fornecer assistência aos países em desenvolvimento, na prática vemos o aumento do potencial militar biológico dos Estados Unidos em contornar as obrigações do Center of Advanced Biological Technology, CABT. Ao mesmo tempo, há uma tendência clara: os patógenos que se enquadram na zona de interesse do Pentágono são ainda mais disseminados pela pandemia e as empresas farmacêuticas americanas se tornam as beneficiárias. Exemplos são infecções como febre amarela, varíola dos macacos e febre do Vale do Rift, cujo SUS foi registrado no CARI, no local do Laboratório Biológico Militar da Marinha dos Estados Unidos. Já chamamos sua atenção para os clientes reais do projeto biológico militar e suas tentativas de trabalhar sob a cobertura de empreendedores. Por exemplo, a proposta da empresa Metabiota, apresentada no slide, é dirigida no Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos, de respeito ao treinamento de especialistas em doenças infecciosas no Quênia e Uganda. O documento demonstra que o estudo de patógenos nos países do continente africano é realizado pela DATRA, o Departamento de Segurança Interna, para dar aparência de cooperação humanitária entre aspas, agentes dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. Permita-me que vos recorde que atualmente as atividades da empresa Metabiota foram encerradas em África, de acordo com o relatório de uma equipe internacional de especialistas que participaram da luta contra o surto de ebola em 2014 em Serra Leoa. O pessoal da empresa ocultou os fatos do envolvimento dos funcionários do Pentágono no trabalho. O principal objetivo desta atividade era o isolamento das estirpes virulentas e o seu subsequente contrabando. Como resultado da amostra do vírus ebola, foram exportados legalmente por representante da empresa e transferidos pelo Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. Helena Mary e Mark Brenda são diretores regionais do Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed, na Nigéria e na Tanzânia. Elas atuam como organizadoras da seleção de biomaterial da população local do interesse do Departamento Militar Americano, bem como teste de drogas não licenciadas. Jana Wawira é a diretora executiva do Instituto de Vacinas Veterinárias do Quênia. Ela ajudou a fornecer aos especialistas americanos acesso restrito à coleção de patógenos especialmente perigosos no Quênia. John Nico Yumi é o chefe do Comando de Operações Especiais do Quênia. Ele supervisionou o programa DATRA para aprimorar as capacidades de gerenciamento de materiais químicos, biológicos e radiológicos nucleares das Forças de Defesa do Quênia. Como resultado da análise de documentação recebida, mais de 30 suspeitos foram identificados, incluindo funcionários do governo, funcionários de organizações intermediárias e empresas privadas. Deve-se notar que as informações anunciadas anteriormente durante os briefings do Ministério da Defesa da Rússia sobre as atividades militares biológicas dos Estados Unidos no continente africano foram ouvidas pela mídia estrangeira e pela comunidade de especialistas. Sempre comentários relevantes foram postados em mídias europeias e americanas, bem como portais de informação do Oriente Médio. É dada especial atenção à transferência de pesquisas biológicas militares em complexos do território da Ucrânia. Assim, nos materiais do Data Lab, observa-se que o Pentágono é forçado a transferir pesquisas inacabadas no âmbito de projetos ucranianos para outras regiões.
Uma publicação semelhante é apresentada no site da agência Indonésia Asia Today. Os materiais das publicações Diplomat e Bulawayo expressam preocupação com a realização de trabalhos fechados por biólogos militares americanos nos focos naturais de vários estados africanos, bem como os planos do Pentágono de implantar uma rede de laboratórios biológicos. Várias publicações expressaram preocupação com as atividades da Companhia Militar Privada Americana Bancroft na República Centro-Africana dos interesses do DATRA. O meio de comunicações francês RFI vinculou essas atividades dos PMCS a uma tentativa de proteger o principal coordenador do projeto biológico militar aos olhos do público. A publicação online Geopolítica publicou um artigo sobre as atividades conjuntas do DATRA e da Organização Americana Sem Fim Lucrativo RTI International para monitorar doenças infecciosas na África, que, segundo a publicação, complementa uma iniciativa mais ampla do Pentágono sobre espionagem biológica. A atenção dos mídias regionais foi atraída pelos testes de medicamentos clínicos que não receberam a aprovação da OMS na população dos estados africanos. Assim, no contexto do fortalecimento progressivo da posição da Rússia na África, inclusive no campo da biossegurança, os Estados Unidos buscam evitar o enfraquecimento de sua influência na região. A este respeito, gostaria de recordar mais uma vez os métodos de trabalho pouco transparente de Washington e alerta os nossos parceiros africanos contra a cooperação com os Estados Unidos no domínio militar biológico, como mostra a prática. Tal interação resulta na perda de soberania nacional no campo da biossegurança, na deterioração da situação com a incidência de doenças. O Ministério da Defesa da Rússia continuará a analisar as informações recebidas e mantê-los informados.